Quando me empurraram para fora da caminhonete, o chão de terra pareceu mais firme do que a minha própria vida naquele momento. Eu segurava a mão da minha filha com força, enquanto o homem à minha frente nos observava em silêncio. Encostado na cerca da fazenda, como se já tivesse entendido tudo, sem que ninguém precisasse explicar. Meu pai falou rápido, nervoso. Disse que aquela era a forma de quitar a dívida, que eu trabalharia ali até tudo estar pago, que era um acordo justo. O fazendeiro não respondeu de imediato, e apenas olhou para mim, depois para a criança ao meu lado, e algo mudou em seu rosto. Não era raiva nem surpresa, era compreensão. Eu tentei falar, mas a voz não saiu. Eu não estava ali por escolha, estava ali como pagamento. Minha filha apertou meus dedos e perguntou se aquele seria nosso novo lar. Antes que eu pudesse responder, o fazendeiro deu um passo à frente e disse algo que ninguém esperava ouvir. Ele disse que dívida nenhuma dava direito de entregar uma pessoa. Disse que aquela criança não era mercadoria. Disse que se eu entrasse naquela casa, seria sob as regras dele. Meu pai tentou retrucar, mas não conseguiu. Naquele instante, sem saber, minha vida estava prestes a mudar completamente. E tudo começou ali, diante daquela cerca velha, com um homem que entendeu na hora o que estavam tentando fazer comigo. Nunca imaginei que minha história começaria daquele jeito. E sendo levada para um lugar desconhecido, como se fosse parte de um acordo que eu nunca aceitei. Cresci aprendendo que algumas pessoas nascem para mandar e outras para obedecer. E por muito tempo acreditei que esse era o meu destino. Depois que minha mãe morreu, tudo ficou mais difícil. As dívidas apareceram. O silêncio tomou conta da casa. E eu passei a ser vista como solução para problemas que não criei. Minha filha era a única coisa que me mantinha de pé, a única razão para continuar seguindo em frente, mesmo quando tudo parecia desabar. Quando fomos levados até aquela fazenda, eu não esperava acolhimento. Esperava exigências, cobranças e medo. Mas encontrei algo diferente. Encontrei um homem marcado pelo passado. Silencioso, firme e justo. Antes de continuar essa história, eu quero te fazer um convite simples. Se inscreva no canal. Deixe seu like e escreva nos comentários de qual país e cidade você está assistindo. Isso ajuda muito e faz essa história chegar ainda mais longe. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir é sobre dor, escolhas, redenção e um amor que nasceu onde ninguém esperava. Aquela primeira noite na fazenda parecia não ter fim, e o silêncio pesado me mantinha acordada enquanto eu observava minha filha. Dormir como se nada pudesse alcançá-la naquele momento. O quarto simples tinha cheiro de madeira antiga e limpeza recente, sinal de que o lugar não era abandonado. Apenas solitário, eu sentia cada batida do meu coração ecoar na cabeça, enquanto tentava entender como minha vida tinha chegado àquele ponto. Horas antes eu estava em uma caminhonete, velha, sendo levada como pagamento de uma dívida que nunca foi minha e agora estava ali, em uma casa estranha, sob o olhar atento de um homem que eu mal conhecia, mas que tinha sido o primeiro a me tratar como gente em muito tempo. Levantei devagar para não acordar minha filha e caminhei até a porta do quarto. Do outro lado da casa ouvi passos lentos e firmes. O fazendeiro ainda estava acordado, provavelmente fazendo a última ronda da noite como alguém acostumado a cuidar sozinho de tudo. Senti vontade de pedir desculpas por estar ali, como se minha presença fosse um incômodo, mas me contive. Voltei a sentar na beira da cama e respirei fundo tentando controlar o nó que se formava no peito. Pela manhã acordei antes do sol. Hábito antigo de quem nunca teve o direito de descansar demais. Preparei-me para sair do quarto quando ouvi uma voz baixa, dizendo que o café já estava pronto. Ele não apareceu de surpresa, bateu antes de falar. Um detalhe pequeno que me desarmou por dentro. Na cozinha havia pão, café quente e frutas sobre a mesa. Nada luxuoso, mas organizado. Minha filha acordou pouco depois e sentou-se à mesa sem medo.
observando tudo com curiosidade. O fazendeiro perguntou se ela gostava de leite morno, e quando ela respondeu que sim, ele apenas assentiu e serviu como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Depois do café, ele explicou o que precisava ser feito no dia. Falou sobre alimentar os animais, varrer o galpão e organizar algumas ferramentas. Nada que soasse como exploração, apenas trabalho, algo que eu sabia fazer. Enquanto ele cuidava do lado de fora, eu comecei minhas tarefas sentindo os olhares do passado ainda grudados em mim. Cada vassourada parecia varrer também a sensação de inutilidade que eu carregava há anos. Em determinado momento ele passou por mim e disse que eu não precisava me apressar, que ali ninguém trabalhava com medo. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça durante todo o dia. Minha filha passou a manhã sentada perto da porta, desenhando no chão com um pedaço de carvão e inventando histórias sobre os animais. O fazendeiro observava de longe com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com saudade. Ao meio-dia ele trouxe o almoço e se sentou conosco à mesa. Comeu em silêncio, mas ouviu quando minha filha falava. Respondeu quando ela perguntava. Não parecia incomodado com a presença dela. Pelo contrário, parecia respeitar aquele pequeno espaço que ela ocupava com tanta naturalidade. À tarde fomos até o campo. Ele me ensinou como separar os grãos e como reconhecer quando algo não estava certo. Explicava uma vez só e confiava que eu aprenderia. Isso me dava uma sensação estranha de valor. No fim do dia, quando o sol começou a baixar, senti o cansaço chegar junto com uma paz que eu não lembrava de ter sentido antes. Minha filha correu até mim rindo porque tinha visto um bezerro recém-nascido e eu me peguei, sorrindo também. Algo simples, mas verdadeiro. Quando a noite caiu, o fazendeiro disse que no dia seguinte eu poderia decidir se ficaria ou não. Disse que não manteria ninguém ali contra a vontade. Aquela liberdade inesperada me assustou mais do que a obrigação. Voltei para o quarto com minha filha. Deitei ao lado dela e fiquei pensando que talvez aquela fazenda não fosse apenas um lugar de passagem. Talvez fosse o começo de algo que eu nunca tive coragem de imaginar, mas também sabia que o passado não costuma soltar tão fácil. Fechei os olhos segurando a mão da minha filha e fiz um pedido silencioso para que, pela primeira vez, alguém nos deixasse ficar não por dívida, mas por escolha. Os dias começaram a se repetir de forma estranha. Não como antes, quando cada repetição era um peso, mas como algo que aos poucos construía estabilidade. Acordei naquela manhã com o som dos galos e por um instante esqueci onde estava. Até lembrar do cheiro do campo entrando pela janela e do silêncio diferente que existia naquela casa. Minha filha ainda dormia agarrada ao cobertor e eu levantei devagar para não acordá-la. Fui até a cozinha e encontrei o fazendeiro preparando o café. Ele me cumprimentou com um simples bom dia e perguntou se eu tinha dormido bem. Ninguém me fazia essa pergunta havia anos. Respondi que sim, mesmo sem saber explicar exatamente o que tinha sentido durante a noite. Sentamos à mesa e ele falou sobre o trabalho do dia. Disse que iria até o vilarejo buscar suprimentos e que eu poderia ficar na casa com minha filha. Aquilo soou como confiança e responsabilidade ao mesmo tempo. Depois que ele saiu, a casa ficou silenciosa novamente. Mas não vazia, havia uma presença ali, algo que não se explicava com palavras. Passei a manhã organizando armários antigos, encontrando objetos que contavam histórias que não eram minhas. Ferramentas gastas pelo tempo, roupas dobradas com cuidado, fotografias guardadas em caixas. Em uma delas vi a imagem de uma mulher sorrindo ao lado do fazendeiro. Entendi na hora que era sua esposa. Senti um aperto no peito por invadir aquele espaço sem permissão e fechei a caixa com cuidado. Minha filha passou a manhã brincando no quintal, conversando sozinha e criando mundos imaginários. Eu a observava pela janela, com o medo constante de que tudo aquilo fosse tirado de nós a qualquer momento. Quando o fazendeiro voltou, trouxe doces simples para ela e sementes para o campo. Sentou-se no banco de madeira e começou a consertar uma ferramenta enquanto
Minha filha fazia perguntas sem parar. Ele respondia com poucas palavras, mas nunca ignorava. Aquilo me emocionava mais do que eu gostaria de admitir. À tarde, ele me convidou para caminhar pela propriedade e mostrou os limites da terra. Falou sobre cada canto como alguém que tinha construído tudo com as próprias mãos. Explicou que a fazenda tinha sido o sonho dele e da esposa e que depois da perda ele quase desistiu de tudo. Disse isso sem drama, como quem aceita a dor como parte da vida. Eu ouvi em silêncio, respeitando aquele momento. Quando voltamos para a casa, encontrei uma carta sobre a mesa. Reconheci a letra do meu pai imediatamente. Minhas mãos começaram a tremer antes mesmo de ler. Ele exigia notícias, falava da dívida. Dizia que queria saber se o acordo estava sendo cumprido. Senti o peso antigo voltar para meus ombros, como se nunca tivesse ido embora. Quando o fazendeiro percebeu meu estado, eu entreguei a carta sem dizer nada. Ele leu com atenção e depois dobrou o papel com calma. Disse que ninguém tinha o direito de nos tratar daquela forma e que aquela dívida não seria usada para nos controlar. Perguntei o que ele queria dizer com isso e ele respondeu que algumas coisas precisavam ser resolvidas de frente. Naquela noite quase não dormi. O medo de perder aquela pequena segurança me consumia. Pensei em ir embora antes que o passado alcançasse aquele lugar. Mas quando vi minha filha dormindo tranquila, decidi esperar mais um dia. Na manhã seguinte, o fazendeiro saiu cedo sem explicar muito. Disse apenas que precisava resolver algo no vilarejo. Passei o dia inquieta, imaginando 1000 possibilidades. Quando ele voltou já era quase noite e seu rosto estava cansado. Mas firme, disse que tinha conversado com as pessoas certas e que meu pai não teria mais motivos para nos pressionar. Não explicou detalhes e eu não perguntei. Apenas senti um alívio que me fez chorar em silêncio. Naquele momento percebi que algo dentro de mim começava a mudar. Eu não era mais apenas alguém sobrevivendo. Eu estava começando a criar raízes, mesmo sem saber se teria permissão para mantê-las. Naquela noite sentamos os três, à mesa, e rimos de uma história simples, contada pela minha filha. E naquele riso, percebi que talvez aquele lugar estivesse se transformando em algo que eu nunca tive coragem de chamar de lar. Com o passar das semanas, a fazenda começou a revelar seus próprios sons e ritmos e eu já conseguia reconhecê-los como parte da minha rotina. O ranger da porteira ao amanhecer. O barulho dos passos firmes do fazendeiro cruzando o pátio. O riso leve da minha filha misturado ao vento que passava entre as árvores. Eu percebia que não estava mais apenas ocupando aquele espaço. Estava vivendo nele. Mesmo assim, carregava um cuidado constante, como alguém que anda sobre gelo fino. Qualquer movimento errado poderia quebrar tudo. Comecei a ir ao vilarejo, acompanhando o fazendeiro, para comprar mantimentos, e logo senti os olhares curiosos. Algumas pessoas cochichavam, outras fingiam não ver. Eu conhecia aquele tipo de julgamento silencioso e mantinha a cabeça baixa, mas o fazendeiro caminhava ao meu lado com naturalidade. Cumprimentava quem precisava cumprimentar e não se explicava para ninguém. Aquilo me dava uma força estranha. Minha filha segurava sua mão como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo e eu sentia um misto de medo e gratidão. Em uma dessas idas ao vilarejo, uma mulher se aproximou e perguntou quem eu era. Antes que eu pudesse responder, o fazendeiro disse meu nome e afirmou que eu morava com ele. Simples assim, sem justificativas. Senti o coração bater mais forte e, ao mesmo tempo, um peso sair dos meus ombros. Naquela noite pensei muito sobre o que aquilo significava. Não era apenas abrigo, era posicionamento. Os dias seguintes trouxeram mais trabalho e mais proximidade. Começamos a conversar mais durante as refeições. Ele falava pouco, mas quando falava dizia coisas que importavam. Contava histórias da infância, da construção da fazenda, da esposa que tinha perdido cedo demais. Eu falava da minha mãe, da minha vida antes da dívida, de como aprendi a me calar para sobreviver. Essas conversas criaram um vínculo silencioso.
algo que não precisava de promessas. Minha filha percebeu a mudança antes de mim. Passou a chamar o fazendeiro para mostrar desenhos, pedir ajuda, contar segredos. Ele aceitava tudo com um cuidado que me emocionava profundamente. Certo dia, enquanto eu organizava o celeiro, ouvi vozes alteradas perto da cerca. Senti o corpo gelar. Quando me aproximei, vi meu pai e outro homem discutindo com o fazendeiro. Meu pai exigia dinheiro. Dizia que aquele acordo tinha sido desrespeitado. Falava alto, tentando impor medo. O fazendeiro permanecia firme. Disse que não aceitava mais ameaças, que a dívida estava encerrada e que eu não era moeda de troca. Quando meu pai me viu, tentou falar comigo, mas eu não respondi. Fiquei parada segurando minha filha. Naquele instante percebi que algo tinha mudado dentro de mim. Eu não sentia mais a mesma submissão, apenas cansaço. O fazendeiro pediu que eles fossem embora e disse que não voltassem. Houve um momento de tensão, mas no fim eles saíram. Minhas pernas tremiam e eu quase caí. O fazendeiro segurou meu braço e perguntou se eu estava bem. Assenti sem conseguir falar. Naquela noite ele me chamou para conversar e disse que entendia se eu quisesse ir embora, para evitar mais conflitos. Aquelas palavras me atingiram como uma facada silenciosa. Percebi o quanto a ideia de partir me doía. Respondi que não queria ir, mas que não queria ser um problema. Ele disse que eu não era problema. Que injustiça é que era. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Senti algo diferente naquele momento. Não era apenas gratidão. Era cuidado mútuo, respeito. Talvez algo mais que eu ainda não tinha coragem de nomear. E quando voltei para o quarto naquela noite, abracei minha filha com força e entendi que pela primeira vez alguém tinha nos defendido, sem esperar nada em troca. Mas também sabia que aquela proteção teria consequências. O vilarejo não esqueceria fácil. Meu pai também não. E o que estava nascendo ali ainda precisaria ser testado. Depois do confronto com meu pai, a fazenda nunca mais pareceu totalmente isolada do mundo. Era como se uma linha invisível tivesse sido cruzada e agora todos soubessem que algo diferente estava acontecendo ali. Os dias continuaram, mas os olhares no vilarejo se tornaram mais diretos, menos curiosos e mais avaliadores. Eu sentia isso sempre que saía com o fazendeiro para comprar mantimentos. Algumas pessoas nos cumprimentavam com respeito, outras apenas observavam em silêncio. Minha filha seguia alheia a tudo isso, feliz demais para perceber julgamentos. E talvez fosse isso que mais me desse coragem para continuar. O fazendeiro começou a me incluir nas decisões da casa. Perguntava minha opinião sobre compras, sobre o plantio, sobre pequenos reparos, algo simples para quem sempre teve voz, mas transformador para mim, que sempre fui ensinada a obedecer. Essa mudança interna começou a refletir no meu comportamento. Eu já não abaixava tanto a cabeça. Já não pedia desculpas por existir, mas junto com essa força vinha o medo de perder tudo de uma vez. Certa manhã encontrei um bilhete deixado na porta da casa com palavras ofensivas e ameaças veladas. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia. Senti o passado tentando me puxar de volta para o lugar de submissão. Quando o fazendeiro viu o bilhete, não se exaltou. Apenas disse que aquilo era esperado e que não permitiria que nos intimidassem. Ele levou o papel até o fogão e queimou sem cerimônia. Aquele gesto simples me fez entender que ele não vivia refém da opinião alheia. Os comentários no vilarejo cresceram. Diziam que eu tinha chegado ali como pagamento, que estava tentando tomar o lugar da esposa falecida. Palavras cruéis que me atingiam, mesmo quando eu fingia não ouvir. Comecei a me questionar se eu realmente tinha o direito de ficar. Se não estava invadindo uma história que não era minha. Numa dessas noites acordei assustada e fui até a cozinha beber água. Encontrei o fazendeiro sentado à mesa, olhando para uma fotografia antiga. Ele não se escondeu quando me viu. Apenas disse que às vezes a saudade aparece sem aviso. Sentei em frente a ele e ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele contou como conheceu a esposa.
Como construíram a fazenda juntos e como a perdeu de forma repentina. Falou da dor de continuar vivendo quando tudo parece perder sentido. Ouvi cada palavra com respeito e cuidado. Naquele momento entendi que ele não estava me comparando a ninguém. Estava apenas compartilhando um pedaço da própria história. Disse que não queria substituir ninguém, e ele respondeu que ninguém substitui ninguém, que as pessoas ocupam lugares diferentes no coração. Aquelas palavras me tocaram profundamente. No dia seguinte, uma discussão aconteceu no vilarejo. Um homem acusou o fazendeiro de estar escondendo uma dívida antiga ao me manter ali. Disse que aquilo não era certo. O fazendeiro respondeu com firmeza, dizendo que justiça não se faz explorando pessoas. A discussão chamou a atenção e mais gente se aproximou. Eu observei de longe, sentindo o estômago embrulhar. Temia que aquilo se transformasse em algo maior. Mas no fim o fazendeiro se manteve calmo e a situação se dissolveu. Quando voltamos para casa, eu disse que talvez fosse melhor ir embora para evitar mais problemas. Falar aquilo me doeu mais do que eu esperava. Ele parou no meio do caminho e me olhou com seriedade. Disse que eu não deveria tomar decisões por medo, que já tinha feito isso a vida inteira e sabia o quanto isso machucava. Aquelas palavras atingiram um lugar profundo dentro de mim. Percebi que pela primeira vez alguém queria que eu escolhesse por mim, não pelos outros. Naquela noite quase não dormi. Pensei em tudo o que tinha vivido, em como aquela fazenda tinha se tornado um lugar de reconstrução, mas também pensei no peso que eu trazia comigo. Na manhã seguinte, o fazendeiro disse que precisaria tomar uma decisão diante do vilarejo, que não poderia mais permitir interpretações. Disse que queria saber se eu estaria ao lado dele nessa escolha. Meu coração acelerou. Eu sabia que aquela decisão mudaria tudo. Olhei para minha filha brincando no quintal e percebi que fugir nunca tinha nos salvado de nada pela primeira vez. Talvez fosse hora de ficar e enfrentar. A decisão que o fazendeiro disse precisar tomar passou a ocupar todos os meus pensamentos nos dias seguintes. Eu sentia como se estivesse parada à beira de algo grande demais para voltar atrás. A fazenda continuava funcionando, os animais precisavam de cuidado. A terra não esperava pelos dilemas humanos. Mas dentro de mim tudo estava suspenso. O fazendeiro se mantinha sereno, mas eu percebia o peso que carregava nos ombros. Ele conversava mais com pessoas do vilarejo. Voltava para casa pensativo, e às vezes ficava longos minutos olhando para o campo, como se buscasse respostas na terra, que sempre lhe deu sustento. Minha filha seguia feliz. Perguntava quando iria novamente ao vilarejo com ele. Dizia que gostava de andar de mãos dadas e aquilo apertava meu peito, porque eu sabia que escolhas adultas poderiam mudar tudo de repente. Certa noite, ele me chamou para conversar depois que minha filha dormiu. Sentamos à mesa com apenas uma lamparina acesa e ele falou com clareza. Disse que o vilarejo exigia uma definição, que enquanto eu fosse vista como alguém temporária, os comentários e ameaças não cessariam. Disse que a única forma de encerrar aquilo de vez seria assumir publicamente que eu e minha filha fazíamos parte da família dele. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão silencioso. Eu sabia o que aquilo significava. Não era apenas proteção, era compromisso. Era um passo que mudaria nossas vidas para sempre. Perguntei se ele estava fazendo aquilo por obrigação ou por pressão, e ele respondeu que não tomava decisões assim sem convicção. Disse que desde o dia em que nos viu na cerca, entendeu que aquela situação era injusta e que ao longo do tempo passou a querer que ficássemos não por pena, mas por escolha. Senti as lágrimas se acumularem nos olhos, mas não chorei. Havia dentro de mim uma luta antiga entre aceitar e fugir. Pedi um tempo para pensar e ele concordou sem insistir. Naquela noite mal consegui dormir. Lembranças do passado vieram com força. As vezes em que fui usada como solução.
As vezes em que me calei para evitar conflitos, o medo de confiar e perder tudo novamente. Mas também pensei nos dias tranquilos, no respeito, na segurança que minha filha tinha encontrado ali. Ao amanhecer, fui caminhar sozinha pelo campo, senti a terra fria sob os pés e respirei fundo. Percebi que, pela primeira vez, a decisão era realmente minha. Quando voltei para casa, encontrei meu pai parado perto da estrada. Meu corpo reagiu antes da mente. Senti o coração disparar. Ele começou a falar exigindo dinheiro, dizendo que o fazendeiro estava se aproveitando, que eu devia algo a ele. Antes que eu respondesse, o fazendeiro apareceu e se colocou entre nós. Disse que aquela conversa não aconteceria mais. Meu pai insistiu, tentou me culpar, mas algo dentro de mim se rompeu. Pela primeira vez eu falei. Disse que não era propriedade de ninguém, que a dívida não era minha e que eu tinha o direito de escolher meu próprio caminho. Minha voz tremia, mas não recuou. Meu pai me olhou como se não me reconhecesse. Virou-se e foi embora sem dizer mais nada. Quando o silêncio voltou, eu senti um cansaço profundo e, ao mesmo tempo, uma leveza estranha. Naquela tarde, procurei o fazendeiro e disse que tinha pensado muito. Disse que aceitava ficar. Não por medo, não por obrigação, mas porque queria construir algo ali. Ele ouviu em silêncio e apenas assentiu. Disse que faria tudo com respeito e calma. Nos dias seguintes, a decisão foi comunicada ao vilarejo. Houve reações diversas. Alguns aceitaram, outros criticaram, mas ninguém mais ousou nos ameaçar. Percebi que assumir uma escolha trazia consequências, mas também libertação. Naquela noite, sentei na varanda, com minha filha observando o céu e senti algo que nunca tinha sentido antes, a sensação de pertencimento. Mas eu sabia que ainda restava enfrentar o último desafio e transformar aquela escolha em um futuro real, algo que só o tempo poderia confirmar. Depois que a decisão foi tornada pública, a fazenda pareceu respirar de outra forma. Não porque os problemas tinham desaparecido completamente, mas porque agora havia clareza. Eu já não acordava todos os dias esperando que alguém viesse nos tirar dali. O medo constante deu lugar a uma vigilância calma, como quem sabe que a vida sempre testa, mas também recompensa. O fazendeiro passou a agir com ainda mais firmeza diante do vilarejo. Não para impor respeito pela força, mas pela coerência. Ele continuou trabalhando como sempre fez, acordando cedo, cuidando da terra, cumprindo acordos, e isso aos poucos silenciou muitas bocas. As pessoas começaram a perceber que não havia escândalo, nem interesse oculto, apenas duas vidas seguindo juntas por escolha. Minha filha foi a maior prova disso. Ela se adaptou completamente. Começou a frequentar a escola local, fez amizades, voltou a sorrir com leveza. Algo que eu não via desde antes da morte da minha mãe. Vê-la correr pelo campo, chamar a fazenda de casa e falar do futuro com naturalidade me fazia entender o tamanho da mudança que tínhamos vivido. Eu também mudei. Passei a participar mais das decisões, a planejar, a imaginar um amanhã que não fosse apenas sobrevivência. O fazendeiro nunca me apressou. Nunca exigiu nada além do que eu estava pronta para oferecer. Nosso vínculo se fortaleceu no cotidiano, nas refeições divididas, nas conversas simples ao entardecer, no silêncio confortável das noites estreladas. Houve momentos difíceis. Comentários ainda surgiam. Lembranças do passado às vezes retornavam com força, especialmente quando eu pensava no meu pai e em tudo que foi quebrado. Mas aprendi que algumas feridas não se fecham completamente. Apenas deixam de sangrar. Um dia encontrei uma caixa antiga guardada no fundo do armário. Dentro havia objetos da esposa dele. Eu senti medo de tocar naquilo. Mas ele percebeu e disse que não havia problema. Contou histórias dela com carinho, sem dor excessiva. Falou que amar de novo não apagava o que veio antes, apenas ampliava o coração. Aquelas palavras me trouxeram paz, porque eu nunca quis ocupar um lugar que não era meu. Queria apenas construir o nosso
Com o passar dos meses, a fazenda prosperou. O trabalho deu frutos, novos projetos surgiram. Eu passei a ajudar na administração. Descobri habilidades que nunca tinha tido espaço para desenvolver. Minha filha dizia com orgulho que aquela era nossa terra. E pela primeira vez eu não corrigia, porque no fundo também sentia isso. Certa noite, sentamos na varanda depois que ela dormiu e o fazendeiro segurou minha mão. Não disse grandes palavras. Apenas disse que estava feliz por eu ter ficado. Eu respondi que também estava feliz por ter escolhido ficar. No tedito, no puerperio. Naquele momento percebi que minha história tinha mudado completamente. Desde o dia em que fui levada como pagamento de uma dívida. Eu cheguei quebrada, com medo, sem voz. E agora estava ali inteira. Não porque alguém me salvou, mas porque alguém me respeitou o suficiente para me deixar escolher. Entendi que o verdadeiro pagamento não foi dinheiro, foi coragem, foi dizer não ao passado e sim a um futuro diferente. A fazenda que começou como um destino imposto se transformou em lar. O homem silencioso se transformou em companheiro. E eu deixei de ser moeda de troca para me tornar protagonista da minha própria história. E assim, naquele lugar simples cercado por terra e céu aberto, eu finalmente encontrei não apenas abrigo, mas pertencimento, e soube que algumas histórias não terminam com promessas grandiosas, mas com a certeza tranquila de que estamos exatamente onde escolhemos estar.